Colocar meu bebê para dormir mais tarde vai garantir que ele naturalmente acorde mais tarde? Eu vou te contar isso agora, nesse vídeo. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou a Carla Mendonça, nutricionista, especialista em sono dos bebês, especialista em neurociência. E nesse vídeo a gente vai falar sobre uma pergunta muito comum das mães lá no meu curso de sono Bebê Dorme Oco. Elas sempre me perguntam assim: Carlinha, o meu bebê tá acordando muito cedo, eu vou colocar então para dormir mais tarde, pode ser? Se eu colocar para dormir mais tarde, será que ele vai acordar mais tarde? Amiga, eu te afirmo, possivelmente não. 98% dos bebês não vão acordar mais tarde. E eu vou te explicar o motivo. É o seguinte: existem alguns hormônios que ajudam a regular o nosso sono. Alguns que estão envolvidos são a melatonina, conhecida como hormônio do sono, o cortisol, né, que é aquele hormônio que nos desperta pela manhã, quando a gente abre a cortina e começa o dia, o nosso corpo então começa a produzir cortisol e aí a gente para de dormir. Tem também a ocitocina, conhecida como hormônio do amor, que ajuda a aumentar aí a melatonina, o hormônio do sono. Então, os principais envolvidos aí no sono são esses três hormônios. E o que acontece com o bebê é o seguinte: a melatonina, o hormônio do sono, ela começa a ser produzida por volta de 5h30 ali, 6 horas da tarde. Quando o sol se põe, na verdade, né? Então, assim, no Brasil esse horário é bem constante, mas claro que tem países que isso muda muito. Mas no Brasil o sol começa a se pôr por volta de 5h30 da tarde, então o nosso corpo identifica, nossa retina identifica, né, a luz solar, essa diminuição de luz solar, e o nosso corpo começa então a produzir a melatonina, hormônio do sono. E aí, depois de umas 2 horas, 3 horas mais ou menos do início da produção de melatonina, o nosso corpo ainda não foi dormir, o nosso corpo entende assim: opa, tem algum problema? Já deu o horário de dormir, né? Tipo, já começamos a produzir melatonina, já chegamos no nosso pico de melatonina ali. Cadê o corpo que não tá dormindo? Então, esse corpo que estava se preparando para dormir, que estava se enchendo de melatonina e se preparando para dormir, faz o quê? Entra em estado de alerta. Opa, tem alguma coisa errada acontecendo, né? Eles estão numa guerra, estão numa luta, vamos nos preparar. E aí o corpo começa, então, a produzir cortisol. Aquele corpo que estava se preparando para dormir internamente, ele se prepara então para a luta, para fugir ou para atacar. Uma guerra deve estar começando, gente, isso é real, tá? E esse corpo então do nosso bebê começa a produzir cortisol, que é um hormônio maravilhoso, mas que no momento errado, por exemplo, à noite, não é momento de produzir cortisol. No momento errado e na quantidade errada, são terríveis para o sono. Esse corpinho do seu bebê, então, entra em estado de alerta, ele pode começar a chorar, e aí ele não aceita mais dormir, ele tá super acordado, e nós não queremos isso nesse momento. Por isso que a pergunta de vocês foi: se eu colocar meu bebê para dormir mais tarde, ele vai acordar mais tarde? Muitas vezes não, de modo geral, não. Por quê? Esse bebê, digamos que ele dormia, por exemplo, 7 horas da noite, tá? E aí a mãe falou: vou colocar pra dormir às 10 da noite. Simplesmente às 10 da noite ele não vai aceitar dormir, ele vai estar com o corpo inundado de cortisol. E mesmo que ele durma por exaustão, o corpo vai continuar inundado de cortisol. E o que isso pode gerar? Vários despertares à noite e um bebê que acorda muito mais cedo. E ainda que ele não tenha diversos despertares e ainda que não acorde muito mais cedo, ele pode ser que ele tenha um sono de pior qualidade. Então, nós não queremos que a criança durma tarde, nós queremos que ela durma no horário que ela precisa. Carlinha, mas existem crianças que precisam dormir mais tarde? Existe, tá? Quando a gente vai estudar a neurociência do sono, a gente vê aí que existem 2 cronotipos de pessoas, né? 2 genéticas aí. O cronotipo vespertino e o matutino. Então, tem pessoas que precisam dormir mais tarde, mas, de modo geral, isso não é observado em crianças, viu? Na minha prática, atendendo mães, que eu já atendi mais de 70 mil famílias, né? Com o meu curso de sono Bebê Dorme Oco. Então, nessa prática, eu já vi casos assim. Quando a mãe tá desconfiada de que o bebê precisa dormir um pouco mais tarde, o que eu falo com ela? Olha, espera um dia que você vai sair da rotina. Digamos que tem um aniversário para ir, ou que você vai na igreja e vai levar seu bebê. Nesse dia que vocês já vão sair da rotina, teste
colocar seu bebê para dormir mais tarde, né? Vocês já vão ter que sair mesmo, ele já vai ter que dormir mais tarde. Aí você observa se ele vai dormir melhor, se ele vai acordar mais tarde. É uma boa forma, então, de testar. Mas, de modo geral, assim, quase 100% dos bebês que vão dormir mais tarde. Quando eu falo mais tarde, gente, é a partir aí de umas 9 da noite, tá? Bebês vão dormir mais tarde do que isso, geralmente dormem pior, têm mais despertares de madrugada e acordam mais cedo. Por quê? Por causa do cortisol, né? Porque o corpo que estava se preparando para dormir parou de produzir melatonina e começou então aí a produzir cortisol, que é um hormônio que nós não queremos no período da noite. E eu quero aproveitar aqui então e deixar algumas dicas de sono para vocês. Primeiro, cuidado com as telas. Gente, a tela, quando eu falo tela, é televisão, é tablet, é celular. A luz das telas, elas imitam a luz do sol para o nosso corpo, porque as luzes, elas são medidas em espectro, em tamanho, tá? Cada luz tem um tamanho, um espectro. Tem luz vermelha, luz amarela, luz azul, luz verde, e a luz das telas e a luz branca, sabe a luz do teto, branca, são as piores para o sono, porque elas simulam a luz solar, o espectro, o tamanho da luz solar. Então, quando o seu bebê... Primeiro que bebês não deveriam ter acesso nenhum à tela, certo? Mas digamos que tem uma criancinha aí um pouco maior, né, que assiste já uma tela. Digamos que sua criança tá ali digamos que ela dorme às 8h30 da noite, por exemplo. E aí, às 7h30, 8 horas, ela está assistindo televisão. Gente, isso é terrível para o sono. Por quê? Quando você liga a televisão para sua criança, é como se o sol tivesse acendido. Então, o cérebro dela entende, opa, aconteceu alguma coisa. Nós temos que atacar, temos que lutar. Né? O sol acendeu de novo, não é momento de dormir, é momento de acordar. Então, novamente, a gente volta para aquele assunto. Aquela criança que estava se preparando para dormir, o corpinho estava preparando, a criança que o corpo estava produzindo já melatonina para que ela dormisse daqui a pouco, ela vai simplesmente começar ali a produzir cortisol. Então, nós não queremos isso. Então, a minha sugestão é: desligue as telas 2 horas antes do sono noturno, para que isso não atrapalhe a produção de melatonina da sua criança. Outra coisa importante, nesse mesmo horário que você for desligar a luz branca, que você for desligar a luz das telas, já deixa a casa com luz amarela, mais baixa, deixa a casa escurecer, sabe? Não fica com aquele monte de luz branca ligada dentro de casa na hora de dormir, não. E não é só na hora de dormir, 1 hora antes, até 2 horas antes seria o ideal. Aqui em casa, mesmo depois que meus filhos dormem, eu só estando acordada, eu já deixo a luz baixa mesmo, não fico ligando aquele monte de luz de noite, porque eu sei que isso vai favorecer aí então o meu sono. Então, desliguem as telas à noite, use luz amarela e baixa, luz amarela ou vermelha, ambas são mais favoráveis aí para o sono. Entenda que os bebês e as crianças precisam de cerca de 12 horas de sono noturno, então ajude a sua criança a dormir o tanto que ela precisa. Outra coisa importante é, mantenha o quarto onde as crianças dormem totalmente escuro. Sabe aquela ideia de, eu vou deixar uma luzinha ligada? Gente, não precisa disso. A não ser que a sua criança esteja com medo realmente do escuro, né? Isso pode acontecer. Geralmente acontece a partir dos 2, 3 anos de idade. Bebês não têm medo de escuro. Por quê? Porque eles nunca ouviram a historinha que conta medo de escuro. O que faz os nossos filhos terem medo do escuro são as historinhas assustadoras, os desenhos assustadores, que não deveriam nem existir, né, gente? Vamos combinar. Mas, então, o medo, ele geralmente começa a partir dos 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Então, por exemplo, aqui em casa, chegou um momento que eu precisei começar a deixar uma luzinha bem baixinha, minúscula, acesa no quarto dos meus filhos. O Edu começou com esse medo, pedindo para deixar uma luz acesa com acho que 5 anos de idade. O Gugu começou também acho que com 5 anos de idade ou 4 anos e meio. E o meu mais novo, o Daniel, ele começou com isso com 2 anos e meio de idade. Ele falava, deixa a luz, tá muito escuro, eu quero enxergar, né? Então, esse é o ideal, tá? Quarto 100% escuro à noite, para que a gente tenha ali um sono de maior qualidade. E eu agora quero te convidar para deixar o seu like nesse vídeo se você tiver gostado.
se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e enviar para um monte de mães para que elas possam ser abençoadas com esse conteúdo de qualidade, tá bom? Então, ó, um beijo, venham me seguir no Instagram, onde eu mostro a minha vida diária com os meus meninos e enviem para as amigas. Tchau, tchau, fica com os nossos outros vídeos.